A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta semana uma nova vacina contra a dengue. É a primeira que foi liberada para um público amplo no país, de 4 a 60 anos. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o infectologista Marcelo Otsuka, vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Marcelo, bem-vindo. Bom dia, Jairo. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Nós agradecemos a sua presença aqui. Bem, a gente já quer entender qual que é a importância de uma vacina como essa, uma vez que a gente acompanha que passa ano e passa ano, a dengue continua sendo uma doença que atinge muitos brasileiros, muito séria, infelizmente, em alguns casos levando à morte. Dengue, o ano passado, inclusive, ultrapassou todos os números que nós tínhamos. Foram mais de 1 milhão de casos, o número de óbitos aumentaram. Então, é uma doença que tem sido, sim, um grande problema de saúde há muitos anos e é muito difícil conseguir controlar o inseto que transmite. Explica pra gente, por favor, essa vacina, ela compreende a dengue hemorrágica? Qual que é o escopo dessa vacinação? Quando você toma a vacina, de que forma que nós estamos protegidos em relação à dengue? Bom, a vacina, na verdade, ela protege contra os 4 tipos de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Qualquer um desses tipos pode provocar a dengue hemorrágica. O grande problema da dengue hemorrágica, inclusive, é principalmente naquelas pessoas que tiveram caso de dengue, às vezes tiveram e nem sabem que tiveram, e tem uma segunda vez por um outro sorotipo, um outro tipo da dengue. Essa é a situação mais crítica para a gente ver os casos graves de dengue. Então, ter uma vacina que protege contra os 4 tipos é essencial nesse momento. Doutor, como é que vai funcionar essa vacinação? Porque a gente ficou muito acostumado, por conta da pandemia, a entender o processo vacinal em relação à Covid, né? De tomar a primeira, depois a segunda, a terceira, a quarta dose. Como é que vai ser a da dengue? Como é que ela funciona? Bom, ela não precisa ser repetida de tempo em tempo. Os estudos demonstram que a resposta imunológica ela é muito melhor. Dengue não é um vírus que tem mutações como os vírus respiratórios por RNA, como influenza, como o Covid também, que tem grande mutação. Então, não é esperado esse tipo de mutação, ou seja, será uma vacina que provavelmente vai entrar, você recebe e não precisa repetir ao longo do tempo outras doses ou boosters, né, que a gente fala, para melhorar a resposta. A princípio, não há necessidade, isso o tempo é que vai dizer. Mas existe pelo menos uma previsão para a gente entender qual que seria esse intervalo? Ou vai ser semelhante como, por exemplo, a febre amarela, né, que a gente vai tomar uma vez e não precisa mais? Então, a febre amarela, a gente sabe que cada 10 anos, na verdade, depois de 10 anos, vale a pena a gente ter uma outra dose para ter essa resposta. E a gente fala de 2 doses apenas ao longo de toda a vida. Então, não precisa, cada 10 anos, ficar repetindo a vacina. No caso da dengue, até os dados que a gente tem de resposta anticórpica, resposta imunológica, a princípio, nesse momento, a orientação é só esse ciclo vacinal e não precisaria repetir posteriormente. É lógico que a gente vai acompanhando ao longo do tempo como que é a duração dos anticorpos e a questão da resposta imune. Pode ser que no futuro haja necessidade de um booster, de uma nova dose, isso eventualmente pode acontecer, mas nada sugere nesse momento essa necessidade. Doutor, se eu estiver com Covid, eu não posso tomar vacina. Em relação à dengue, como é que funciona? Quando você está com Covid, a gente tenta evitar vacinas por vírus vivos, principalmente, né? O ideal é que a gente tenha um tempo para ter uma resposta imunológica e poder fazer a vacina. Isso funciona para todas as infecções. Por quê? Porque se eu estou doente, o meu organismo está se defendendo dessa doença. E naquele momento, talvez a resposta imunológica não seja tão boa para a vacina. A ideia da vacina é fazer com que o teu corpo crie uma resposta imunológica para quando você tiver o contato com um agente infeccioso. Então, no caso da dengue, muito provavelmente será a mesma coisa. A princípio, a gente não recomenda que seja feita a vacina se você estiver doente, se você tiver um quadro febril ou se você tiver com dengue. Então, essa não seria uma orientação interessante.
Mas a partir do momento que você estiver estável, você pode fazer a vacina. Inclusive, por não ser uma vacina por vírus vivo, né, muito provavelmente ela vai poder ser feita, inclusive, para outras populações de risco. Ok, doutor, eu estou com o meu tempo estourado rapidamente, só para a gente reforçar. Sintomas da dengue. Se eu tiver com isso, eu tenho que preocupar. Quais são? Dengue é conhecida como doença quebra-ossos, né? Então, além daquela febre alta, né, de difícil controle que a gente costuma ter muita dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás do olho, pode ter vermelhidão no corpo. Naqueles quadros mais graves, a dor abdominal e sinais de sangramento, sangramentos na pele, Sim. na urina, manchas no corpo de sangramentos, né? E nessas situações a gente precisa investigar, inclusive como está a plaqueta, se você tem algum distúrbio de coagulação, por exemplo. Nós conversamos com o infectologista Marcelo Otsuka. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Nada, prazer.